no Odisseia. Os peshmergas constituem a milícia do maior povo sem Estado da Europa, o curdo. Espalhando-se por vários países, sofreram a perseguição por parte de todos eles, chegando em certas ocasiões à tentativa de extermínio. Os curdos orgulham-se de uma milícia irregular que se confunde entre os civis e que exibe quase como uma única arma o seu conhecimento de um terreno extremamente difícil. Com o último conflito no Iraque, os peshmergas saltaram de novo para as primeiras páginas pelo apoio recebido pela coligação anglo-americana. Agora, o Odisseia elaborou num novo programa de produção própria com imagens exclusivas o melhor retrato deste povo e dos seus guerrilheiros em Kurdistão, os peshmergas, no Odisseia. There's a new poison. 1 ounce can kill all the people in the United States. Germ warfare can wipe out an entire city. Here's the news. Civil Defense Headquarters announced today that a biological warfare attack may have taken place. Выходите в районы кинотеатра «Мир» и фабрики «Заря». Сохраняйте спокойствие. Durante a Guerra Fria, uma corrida secreta aos armamentos criou o arsenal de armas biológicas mais mortífero que o mundo jamais conheceu. Atrás do pano, havia um grupo de cientistas muito seleto, recrutado pelas superpotências e fascinado pela vida ao nível microscópico. Nós estávamos muito interessados em desenvolver as coisas o melhor que podíamos. A melhor defesa é uma boa ofensiva, certo? Eu estava absolutamente convencido de que os Estados Unidos e alguns países ocidentais estavam envolvidos no mesmo tipo de trabalho. As pessoas pensavam que a engenharia genética podia ser usada para objetivos hostis, que nós podíamos alterar os micróbios para que eles ficassem mais ofensivos e resistissem durante mais tempo no ambiente. Assim seria possível, teoricamente, desenvolver melhores armas biológicas. Que armas maravilhosas estas! Elas não destroem nenhuma propriedade, só matam toda a gente. Depois de despoltar, a guerra biológica não podia mais ser travada. Inimigos mortais. A corrida às armas biológicas começou em segredo no auge da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, os bombardeiros japoneses deitaram pulgas cheias de doenças sobre aldeias chinesas, matando milhares de pessoas. Nesse mesmo ano, em Inglaterra, Winston Churchill ordenou aos cientistas do Departamento de Defesa que desenvolvessem bombas de antraz para deitar sobre a Alemanha. Este filme, recentemente revelado, mostra pela primeira vez o potencial devastador dos testes britânicos. Sheep were used for the trials because they're particularly sensitive to inhaled anthrax. The bomb's fired and the wind carries the cloud towards the line of animals and impingers. Os testes revelaram que o antraz era uma arma muito mais mortífera do que alguma vez se tinha imaginado. Churchill fez logo uma encomenda urgente de 1 milhão de pequenas bombas de antraz. Mas antes delas terem sido produzidas, a Segunda Guerra Mundial acabou. Agora, o mundo estava à beira de um novo tipo de guerra. Enquanto a Guerra Fria entre o leste e o oeste dividia o mundo, as superpotências lançavam a maior corrida aos armamentos da história. O medo dos ataques nucleares chegou às casas e às escolas. Sometimes the bomb might explode without any warning. We must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover! Enquanto o medo aumentava, foram recrutados secretamente alguns cientistas para desenvolverem outro tipo de arma.
It was shortly before noon when I arrived at Washington Airport. It had been a quick trip. And now here I was, ready for the Chemical Corps assignment I had been called down to Washington for. Bill Patrick foi dos microbiologistas escolhidos a dedo para o esforço de guerra bacteriológica. Nós previmos o problema da União Soviética ter armamento biológico e também havia um país enorme chamado China Comunista. Tínhamos esses dois enormes países comunistas e, nessa altura, a União Soviética e a China eram aliados. E nós sentimos que era necessário que os Estados Unidos realizassem um programa de desenvolvimento de armamento biológico. I knew very little about the assignment, except that it was top secret. Of course, I was aware the Army Chemical Corps works closely with scientists in the industrial and academic worlds. E só depois de se aderir ao programa é que se sabia em que é que ele consistia. Mas depois de eu ter a minha autorização e de ter começado a ler os relatórios que me disponibilizaram na altura, foi um trabalho fascinante, mesmo muito fascinante. Estava a fazer-se muita pesquisa e boa sobre doenças muito infecciosas e muito debilitantes. Doenças com as quais não podíamos trabalhar com segurança no laboratório da universidade. Not very far from Edgewood, in historic Frederick, Maryland, are the Biological Warfare Laboratories. Como chefe de desenvolvimento de produto em Fort Detrick, Bill Patrick supervisionou o rápido crescimento da tecnologia do armamento biológico. Foram identificados dezenas de agentes bacteriológicos que foram cultivados, purificados e estabilizados. A grande descoberta de Patrick foi o congelamento em seco dos patogénicos mortais para que eles se espalhassem mais facilmente. Isto é um similar que tem todas as propriedades físicas do antrase usado no armamento. Pode ver que ele tem a característica de se derramar muito bem. É composto de cerca de 2,5 a 3 microns, com um diâmetro de massa médio e não tem eletrostática. E estas são todas as propriedades necessárias num material para ser usado em armamento biológico. No Fort Detrick fazia-se pesquisa e desenvolvimento. A segunda componente era o local onde se realizavam os testes a estes organismos e nós fomos para o local de testes de Dugway. Como esse local de testes era no meio do nada, nós pudemos lá testar um número limitado de patogénicos. Here, the Chemical Corps holds field trials to determine the effectiveness of CBR munitions. O programa das bioarmas acelerou. Aqui, no deserto do Utah, testavam-se as bactérias mortais enquanto as tensões da Guerra Fria iam aumentando. Nearing 0 hour at a B-29 base near Korea, the crews make last-minute equipment adjustments before climbing into their aerial superfortresses for what proves to be the first saturation bombing assault of the Korean campaign. Bombs away! Em 1950, a erupção das hostilidades das superpotências na Península da Coreia revelou o segredo do armamento bacteriológico. Os comunistas acusaram os Estados Unidos de lançarem bombas biológicas na Coreia do Norte. Американцы не остановились перед таким чудовищным злодеянием, как применение бактериологического оружия. Их союзниками стали бациллы тифа, чумы, холеры. Они сбрасывают на корейскую землю зараженные ракушки, отравленную рыбу, пылительные трубки, бумагу. Но и бактериологическое оружие не принесло агрессорам желанной победы. Estas acusações surpreendentes nunca foram provadas, mas tiveram um efeito que não se previra. O governo dos Estados Unidos expandiu o seu programa de armamento biológico como resultado destas acusações. Em Fort Detrick, a investigação sobre armamento biológico passou dos animais para as cobaias humanas. Foram feitas experiências em pacifistas e objetores de consciência como alternativa ao serviço militar. The volunteers were a picked group. They had received psychiatric interviews to determine their maturity and reliability, as well as mental outlook. Aqui vêm os voluntários. Estes são os voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cada voluntário tem sempre uma pessoa com ele e pode desistir em qualquer altura.
Esta pessoa está a ser exposta à febre Q e este é o seu companheiro. Está a ser usado o sistema do companheiro e ele agora está no interior do edifício de testes BW. Estão a deitar o organismo com um spray. E claro, depois fica-se com uma Coxiella burnetii ou infecção de febre Q, como a febre o demonstra. As was expected, the volunteers were temporarily incapacitated, but within a short time they were up and around, completely recovered. They had the satisfaction of having played an important part in obtaining information to bolster our defenses against disease. As experiências dos adventistas do sétimo dia com a Coxiella burnetii forneceram informações que nunca antes tinham sido obtidas. Pela primeira vez, fomos capazes de quantificar o número de organismos necessários para provocar uma infecção por via aérea. Isto foi uma descoberta muito importante. We take you now to a playground in the midst of teeming Metropolis City. A boy has just cut his knee. Ouch! And a swift, sneaky squadron of slimy, swarthy germs moves in to attack. But mighty Bactine, sworn enemy of the germ world, comes to the rescue. Spraying in... Durante os anos 50, a guerra bacteriológica estava a ser combatida em muitas frentes. Produziam-se antibióticos em massa para combater infecções mortais causadas por bactérias. Mas os mesmos medicamentos que salvavam vidas também ameaçavam a eficácia do arsenal de armamento bacteriológico americano. Os cientistas de Fort Detrick precisavam de uma arma alternativa. A resposta chegou de uma fonte pouco habitual. Public enemy number one. Today, as the rabbit menace reaches an all-time high, national leaders, farmers, graziers and local authorities are fighting a vital battle. Para combater a praga de coelhos, cientistas australianos tinham-se voltado para os vírus. A sua nova arma, um vírus da família do sarampo, criou a mixomatose. Foi um sucesso extraordinário que dizimou 90% da população de coelhos. E forneceu aos cientistas um teste sobre a exterminação em massa de mamíferos. De facto, foi guerra biológica que foi feita contra os coelhos. A badly infected rabbit and one close to death from myxomatosis. The symptoms are very easily recognized. First, there are pronounced lumps at the base of the ears, and general dopiness is a characteristic of the disease. O imunologista Macfarlane Burnett estava a supervisionar a investigação sobre a mixomatose na Austrália. O seu trabalho pioneiro conduziria os cientistas do armamento biológico dos Estados Unidos a uma descoberta crítica. Ao criar uma vacina para a gripe, Burnett tinha desenvolvido um método de produção de vírus em massa, incubando-os dentro de ovos. Ele demonstrou a técnica a cientistas de todo o mundo. Bill Patrick adotou-a para produzir vírus a uma escala industrial. Pode ver-se que nós modificamos um pouco esta técnica, simplificando-a para aumentar o número de ovos que podemos inocular por hora. Usando a técnica modificada do Dr. Burnett, 2 pessoas conseguiram inocular 6.700 ovos de galinha embrionários por hora. A produção de agentes biológicos para armamento aumentou de alguns quilos para muitas toneladas. A seguir, eles tinham de o experimentar. Numa experiência para verificar a suscetibilidade de uma grande população ao ataque biológico, os cientistas libertaram bactérias que, em princípio, não provocariam danos sobre algumas cidades americanas para simular os agentes biológicos. Um dos primeiros testes que fizemos foi em São Francisco. Vaporizamos um Bacillus subtilis a partir de um barco e o vento levou a nuvem até à baixa da cidade. Aquilo mostrou de forma dramática como nós éramos vulneráveis ao armamento biológico. Anos mais tarde, estes testes seriam associados a várias doenças misteriosas e a uma morte.
dos Estados Unidos negou as acusações. Mas o maior perigo da pesquisa sobre bioarmas era para os próprios cientistas. Em Detroit, tivemos 456 infecções que implicaram hospitalização entre 1943 e 1969. Tivemos 3 mortes, 2 por antrazo e 1 por febre hemorrágica da Bolívia. Entretanto, a União Soviética estava a tomar as suas próprias medidas defensivas contra um ataque biológico da América. Вражеские самолеты со смертоносным грузом нанесли удар по районам сосредоточения мотострелкового и танкового полков. Нужно следить за направлением, скоростью перемещения ядовитого облака на улицах города. Лицо гипермировано, цианотично, кашель с кровавой мокротой. Предположительный диагноз – легочная чума. Por trás do pano, o desenvolvimento das armas biológicas dos soviéticos acelerou. Eles recrutaram para este programa secreto os seus melhores e mais brilhantes médicos. Um dos selecionados foi Kanatchan Alibekov. Disseram-me que alguém queria ver-me. E ele perguntou-me se eu queria ou não ser um cientista. Como pode imaginar, para um jovem estudante militar a estudar medicina, ser convidado para ser um cientista, claro que foi uma coisa fantástica. E claro que eu aceitei. Суток с момента налета вражеской авиации. Какие же бактериальные средства применил противник? В лаборатории армейского санитарно-противоэпидемического отряда ищут ответ. По расширенной схеме исследований производится индикация бактериологического оружия. Sendo um jovem estudante, se alguém diz que há um trabalho muito importante e que é secreto, que é um trabalho para proteger o nosso país, claro que ainda fica mais atraente. Há um desejo de fazer ciência, mas ao mesmo tempo sentimos-nos muito desconfortáveis porque somos médicos e não devíamos estar a fazer este trabalho. Mas eles contaram-nos sobre o programa de armas biológicas dos Estados Unidos e disseram-nos que eles estavam a desenvolver armas biológicas para matar o nosso povo e por aí em diante. Foi tudo posto de forma que tudo o que nós estávamos a fazer era para proteger o nosso país, os nossos pais, as nossas famílias, os nossos filhos. Tudo para nos convencer a fazer algo que nós não devíamos estar a fazer. Os medos soviéticos e o zelo patriótico justificaram o abate de um avião espião americano U-2 que sobrevoava a Rússia. Самолет американского пирата — наши меткие ракетчики. Понадобилась только одна ракета. Одна, но точная. Outras missões de espionagem dos Estados Unidos já tinham dado provas evidentes de um programa soviético de armamento biológico em larga escala. O U-2 tinha tirado fotografias de uma região à volta do mar dos Urais que mostravam trabalhos exatamente iguais aos que nós fazíamos no local de testes de Dugway. Isto era a primeira prova que nós tínhamos de que a União Soviética tinha um programa de BW e estava a usar agentes para testes. O exército americano preparou-se para a possibilidade iminente de uma guerra biológica. Germs will attack you through your nose, mouth, eyes, and skin. Your protective clothing and equipment will help you block off the attacking germs. Shut off all open gaps, like tucking your pants into your boots. And remember your vaccinations and shots and plenty of soap and water. Yes, personal cleanliness pays off when fighting biological warfare. Foi durante os anos 60 que nós provámos, para além de qualquer sombra de dúvida, as possibilidades do armamento biológico.
Houve uma explosão de informação sobre como produzir, como concentrar, como purificar e como conservar as propriedades necessárias do agente BW. Também estávamos a fazer o mesmo no setor das munições. Estava a ser preparada e desenvolvida uma série muito mais eficiente de pequenas bombas. E nós estávamos a preparar sistemas de lançamento não apenas com aviões de alta resolução, mas também com mísseis. Enquanto as superpotências conduziam o mundo à beira da aniquilação, o programa de bioarmas estava prestes a ser desvendado. A Grã-Bretanha tinha parado a produção de armas biológicas em 1956, mas a pesquisa defensiva tinha continuado. A sua fábrica de bioarmas em Porton Down foi escolhida pelos pacifistas para uma manifestação. Nos Estados Unidos, o alvo foi Fort Detrick. Before the gates of Fort Detrick, groups of Quaker and non-Quaker pacifists meditated silently in a vigil of protest against any preparation for germ warfare. Quando entrávamos pelos portões de Detrick, eles simplesmente viravam-nos as costas. Aquilo foi um protesto muito eficaz. Não houve manifestações violentas. Apenas uma vigília muito silenciosa de pessoas à frente dos portões por onde nós entrávamos para o complexo de Detrick. Nós todos ficámos com sentimentos contraditórios sobre o assunto. Nós éramos americanos patriotas que arriscávamos as nossas vidas em alguns destes laboratórios. E mesmo assim, tínhamos alguns dos nossos compatriotas a protestar contra o trabalho que nós fazíamos. Bill Patrick também tinha um opositor científico muito poderoso na Universidade de Harvard, o bioquímico Matthew Meselson. 5.000 cientistas apoiaram a sua campanha contra o armamento biológico. O que se passava em Fort Detrick e que me deixou impressionado foi que eu estava a ser guiado pelas instalações por um homem muito simpático chamado Leroy Fothergill, que tinha autorizações de alta segurança. E eu perguntei-lhe, por que é que estamos a fazer isto? Que missão é que isto vai concretizar? E ele respondeu, bem, isto vai poupar dinheiro, porque as armas biológicas são muito mais baratas do que as nucleares. E eu pensei sobre o assunto e achei que aquilo era de loucos. Os Estados Unidos não têm necessidade de criar armas estratégicas que toda a gente possa comprar. Seria do nosso interesse mantê-las tão caras que ninguém as pudesse comprar, além de nós. Em 1968, a opinião pública tinha-se virado contra o envolvimento americano da Guerra do Vietnã. A administração Nixon estava com problemas por causa da sua campanha. E os argumentos de Meselson deram ao presidente uma arma para calar os seus críticos. I have decided that the United States of America will renounce the use of any form of deadly biological weapons that either kill or incapacitate. Mankind already carries in its own hands too many of the seeds of its own destruction. Eu achei que ele estava a cometer um erro com o cancelamento do programa de armamento biológico. Mas isso traz-nos de volta ao Dr. Matthew Meselson, que estava no painel que foi nomeado pelo presidente Nixon em 1968. E o Dr. muito instrumental, acho eu, ao conseguir a cessação do programa de armamento biológico. Se os Estados Unidos ainda tinham, ou tiveram durante todos estes anos, um programa vigoroso de armas biológicas ofensivas, só temos de nos perguntar como é que nós podíamos fazer campanha contra as armas biológicas por todo o mundo? Quais os países que nos imitaram? Em que ponto é que se encontrava a nossa segurança? Se os Estados Unidos sustentavam um programa de armamento biológico ofensivo, então todos os outros também tinham o direito de o fazer. Assim não tínhamos maneira de combater a proliferação dessas coisas.
Nós ficámos sem qualquer poder. Quando começámos a ser pressionados acerca do programa, o exército não veio em nossa defesa. E nós ficámos literalmente embaraçados perante a opinião pública, sem que qualquer um de nós tenha tido a possibilidade de reagir contra alguns dos argumentos que estavam a ser apresentados. Nixon visitou Fort Detrick para dar a notícia pessoalmente. Nixon veio a Detrick e aterrou no terreno da parada. Quando ele fez o seu famoso discurso, eu estava a cerca de 6 metros dele. Up until 2 years ago, this facility was one of the most highly classified, top-secret facilities in the whole United States. In November of 1969, I made a decision that the United States would take the leadership in discontinuing research in the development of weapons for biological warfare. And as a result of that decision, this facility, therefore, no longer could be used. Não percebemos que nos 2 anos seguintes íamos todos ser despedidos ou perderíamos os nossos empregos uns após os outros. Bill Patrick teve de assistir sem fazer nada, enquanto as reservas biológicas, construídas ao longo de décadas, iam sendo eliminadas. Foi muito desencorajador ver todos os nossos estoques de sementes destruídos, todos os nossos produtos destruídos. Foram dias muito difíceis. Eu achava que acabar com o programa era mau para o país. Que, se tivéssemos em consideração todos os detalhes das armas biológicas e a eficácia deste sistema de armamento, não podíamos perdê-lo. Ele era bom demais. В Москве состоялось подписание конвенции, которая предусматривает запрещение... A declaração de Nixon abriu caminho a uma proibição global das armas biológicas, que foi assinado pelas superpotências em 1972. Mas os soviéticos reclamaram o crédito sobre isso. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный подчеркнул, что большой подготовки этого документа, который встретил широкую поддержку со стороны мировой общественности. Ao mesmo tempo que o governo soviético se estava a congratular com a sua iniciativa para a paz mundial, os chefes militares continuavam a fabricar bioarmas em segredo. Disseram-nos claramente que nos tínhamos de lembrar que havia um tratado assinado por muitos países para não fazer pesquisa, não desenvolver armas biológicas e não as fabricar. Mas que este tratado estava a ser desobedecido por muitos países, incluindo os Estados Unidos. E por isso nós não tínhamos alternativa. Tínhamos mesmo de continuar a fazer este trabalho. Era a nossa resposta aos Estados Unidos e ao programa de armas biológicas ofensivas do Ocidente. Видны ярко светящиеся микроорганизмы. В настоящий момент в поле зрения люминесцентного микроскопа видны светящиеся бактерии чумы. À medida que prosseguiam as pesquisas soviéticas sobre bioarmas, os Estados Unidos também estavam relutantes em desistir das suas armas. Desafiando o tratado, a CIA foi apanhada com estoques de toxinas mortais. Why, in a matter of this kind, was no written order given to destroy these toxins in compliance with the President's directive? I don't know. No effort was made to obtain an accounting. No check was made to see whether or not the material had in fact been destroyed? Apparently not. Colby said that the agency developed sophisticated weapons to administer the deadly poison. He showed the senators a special dart gun that could be used to fire the toxin. Colby insisted that the poison had never been used to kill anyone, but he conceded there was enough toxin to kill hundreds of thousands of people. Corriam suspeitas de ambos os lados, quando chegaram às agências ocidentais de espionagem rumores de um acidente provocado por bactérias. Numa remota vila russa, morreram 67 pessoas de botulismo devido ao antraz.
Apesar da existência de um enorme complexo de armamento na vizinha cidade industrial de Sverdlovsk, o Kremlin insistiu que as mortes tinham sido provocadas pela ingestão de carne contaminada. Nessa altura, a explicação foi aceita por alguns cientistas ocidentais. A explicação soviética era plausível. Nós tínhamos fortes suspeitas porque sabíamos que havia ali um complexo biológico. Mas, por outro lado, esta zona tinha tido os seus animais doentes, com antraz, de uma forma endémica. Para outros, a enorme dimensão do surto sugeria uma disseminação massiva de esporos de antraz por via aérea. Todos nós acreditámos que aquilo tinha sido causado pela libertação de um pó seco, de uma forma ou de outra. Nós não tínhamos mais informações, mas lembro-me que Tom Shell e eu estávamos a conversar um dia e a dizer que aquilo tinha de ser uma libertação de pó seco, provavelmente de uma grande dimensão. Dentro da União Soviética, um oficial do governo contou a verdadeira história a Kanatjan Alibekov enquanto tomava uns copos. Ele disse: ouviste alguma coisa sobre Sverdlovsk? Eu respondi que não, nada. Ele continuou: aqueles estúpidos mataram tantos civis porque não foram capazes de conter o antraz naquele complexo. Desconhecida no Ocidente, Sverdlovsk era apenas uma das muitas fábricas secretas de bioarmas. A maior era em Stepnogorsk, nos confins do Cazaquistão. Alibekov foi mandado para lá para desenvolver uma linha de antraz ainda mais poderosa e para a produzir em quantidades industriais. Se me perguntassem nessa altura como é que eu me sentia a produzir antraz em larga escala, infelizmente eu não posso dizer que aquilo me incomodava. Porque nessa época eu estava convencido de que o meu trabalho era muito importante e absolutamente necessário para o meu país. Alibekov estava rapidamente a tornar-se numa das principais estrelas da Biopreparat, a enorme rede de laboratórios biológicos que empregava milhares de cientistas. A sua nova linha de antraz era um dos muitos patogénicos a serem produzidos às toneladas. Mas todo este mundo seria eclipsado por uma revolução genética. Nos anos 80, a divisão do ADN tinha dado aos cientistas um poder sem precedentes para manipular micróbios, o que abriu a porta a grandes descobertas médicas. Mas também, pela primeira vez, puderam ser criados artificialmente novos organismos mortais. A ideia era inserir pequenas partículas de ADN no genoma viral e tornar os vírus mais virulentos ou mais perigosos, ou ainda fazer os vírus adquirirem novas propriedades, como a capacidade de destruir o sistema nervoso. Sergei Popov e a sua mulher Tejia trabalhavam na Vector, o laboratório central da Biopreparat, nas profundezas da floresta da Sibéria. Este complexo tem 5.000 cientistas, todos dedicados à pesquisa sobre vírus e ao desenvolvimento de uma nova geração de armas biológicas. Eles viviam em quarentena em edifícios selados, onde trabalhavam os patogénicos vivos durante semanas seguidas, realizando testes de engenharia genética nestes supervírus. Não era preciso muito para ficar envolvido neste tipo de pesquisa. Se a pessoa tinha sido selecionada para ter conhecimentos sobre o verdadeiro objetivo do programa, a pessoa assinava uns papéis e depois a pessoa percebia que estava muito envolvida nisto. Eram pequenos passos, mas gradualmente as pessoas encontravam-se envolvidas nas profundezas da pesquisa sobre armas biológicas, em programas muito secretos. Enquanto Popov estava a criar novos vírus para os soviéticos, os cientistas do exterior anunciavam a sua conquista sobre uma doença muito antiga.
A varíola, o vírus mortal que tinha reclamado 40 milhões de vidas por todo o mundo, tinha finalmente sido eliminada em 1981. The final triumph came 2 years ago today, when the last case of smallpox was discovered in the port town of Merka in Somalia. Mas a vitória sobre a varíola significava a suspensão do Programa Global de Vacinação. As gerações futuras ficariam sem defesas contra a doença. Para os soviéticos, isto assinalava uma oportunidade sem precedentes para a guerra biológica. Outra medida do governo foi assinar os papéis para o início deste trabalho, para o desenvolvimento de uma arma com um novo tipo de varíola e de um novo processo industrial de fabrico de uma arma biológica de varíola. De facto, este trabalho foi iniciado no princípio dos anos 80. Na Vector, Popov e a sua equipa estavam a criar geneticamente uma nova linha de varíola. Não havia uma dificuldade técnica em tornar a varíola quase 100% mortal, ao contrário dos 30% de virulência da varíola normal. Por isso, esta seria uma arma definitiva. Uma arma muito mais perigosa do que alguém possa imaginar. Porque mesmo que uma pessoa infectada recuperasse da primeira fase da doença, ela morreria quase inevitavelmente dos sintomas neurológicos, que incluem a paralisia e a morte. Por isso era uma arma muito assustadora. Popov estava a desenvolver esta arma para o seu patrão, Kanatchan Alibekov, agora com o cargo de subdiretor da máquina de guerra Biopreparat. No final dos anos 80, a Biopreparat tinha cerca de 32 mil pessoas. Pode imaginar que eu tinha a responsabilidade de supervisionar mais de 300 projetos científicos. 300 projetos, muitos deles estritamente de armas biológicas. Mas em 1989, Alibekov e o programa secreto soviético estavam prestes a serem expostos no exterior. Good evening. A former Soviet scientist who helped develop bacteria that could wipe out half a city's population breaks his silence for the first time tonight. The man on his way to buy a newspaper in London exposed one of the deadliest secrets of the Cold War, a plan to develop weapons which could destroy humanity, forbidden research hidden by the Kremlin from the outside world. Vladimir Pasechnik era um biofísico que trabalhava no projeto da peste, dirigido por Kanatchan Alibekov. Houve um dia, talvez em maio de 1989, que eu recebi um telefonema de Vladimir Pasechnik e ele disse que alguém ia telefonar, se eu o deixava ir à França. Eu respondi-lhe porque não. Eu sabia que ele estava a tentar desenvolver uma cooperação com uma companhia francesa para o desenvolvimento de um novo bioreator para cultivo. Finalmente, eu cheguei à conclusão que um dos meios possíveis para parar o programa seria levar notícias sobre ele para o Ocidente. Este nível de informações era tão alto que devia ter sido comunicado ao presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. E claro, antes de fazer a comunicação, houve uma discussão. Quem era o culpado? E o nosso ministro decidiu que eu seria o bode expiatório disto, porque ninguém queria ser o bode expiatório. O primeiro cientista ocidental a ouvir a história de Pasechnik foi o microbiologista de Porton Down, o Dr. David Kelly. Eu fui chamado à discussão porque não fazia parte dos serviços de espionagem. Eu não era influenciado pela informação que tinha sido reunida. E eu fui lá só para fazer uma pesquisa técnica sobre Pasechnik. Nós tivemos essencialmente uma discussão a dois. Eu levava uma pessoa comigo e passámos um dia inteiro a discutir os institutos e os seus programas de pesquisa. Ficou a natureza do trabalho que estava a ser realizado era de suporte a um programa biológico ofensivo.
O que me impressionou foi o enorme esforço que estava a ser utilizado no programa e o que ele estava a dizer sobre o assunto, que era um programa vasto e substancial. Acho que foi isso que me impressionou mais. O dia que passei com Pazeshnik mudou a minha vida por completo, porque eu era o chefe da divisão científica, essa era a minha função, e passei a ser alguém que estava muito envolvido na elucidação dos programas de armas biológicas soviético e iraquiano. O relatório de Kelly sobre as revelações de Pazeshnik teria repercussões ao mais alto nível. No dia 8 de junho de 1990, Margaret Thatcher viajou para Moscovo para uma reunião com Mikhail Gorbachev. Ela perguntou-lhe se ele estava a esconder pesquisas secretas para o desenvolvimento de armas de destruição massiva. Soubemos que o Sr. Gorbachev respondeu: a União Soviética não tem nenhum programa para o desenvolvimento de armas biológicas ou de toxinas. Ele repetiu uma promessa anterior que tinha feito para verificar a questão. E isso deu origem a uma série de visitas que foram feitas a complexos soviéticos, porque ele negou e disse que já não tinha um programa. Ele não se importava nada que os cientistas viessem ver por si próprios que não estava a acontecer nada nesses complexos. Um ano mais tarde, Kelly chefiou uma equipa internacional na primeira visita aos locais suspeitos de desenvolverem armas biológicas soviéticas. Estes eram os fatos que eles usavam na Rússia, muito diferentes dos que seriam usados no Ocidente. Eles tinham de trabalhar naquela área, o que era mesmo muito diferente de trabalhar num complexo de alta contenção na América. Aqui nós temos válvulas que nos permitem ligar o cordão umbilical, por onde passa o ar, entre o fato e o sistema de fornecimento de ar. Na Rússia, aquilo era uma torneira normal, da qual se tirava a mangueira, que se dobrava e se segurava com o dedo até chegar à próxima. Uma experiência completamente diferente. E ao sair do complexo, claro que tivemos de tirar o fato e tomar um duche. É um pouco desarmante estar nu ao pé do teu anfitrião à saída. É mesmo uma experiência muito estranha. É esquisito estarmos a milhares de quilómetros de distância de casa, sozinhos, num complexo, naquele tipo de situação. Eu queria que eles encontrassem alguma coisa. Ao mesmo tempo, como era o diretor, claro que era responsabilidade minha não os deixar encontrar nada. Por isso era uma situação bastante interessante. O Dr. Alibek, quando eu o conheci, chamava-se Alibekov, quando o vi pela primeira vez na União Soviética. Ele era um indivíduo impressionante. Onde quer que nós fôssemos, ele sabia o que se passava naqueles laboratórios, ou parecia saber, e muitas vezes tomava a iniciativa de dar explicações, tentando impedir que as pessoas que trabalhavam nos laboratórios nos dessem as suas próprias explicações. Eles vieram visitar as nossas instalações. Eles dizem que não, que é preto. Nós dizemos que não, que é branco. Eles dizem que não, que é uma câmara de explosivos. E nós dizemos que não, que é uma câmara para testar biopesticidas. Eles dizem que não e etc. O que quer que tu digas, eles encontram o argumento contrário. Acho que a nossa maior surpresa foi o reconhecimento inadvertido de que eles trabalhavam com a varíola. Nós estávamos a visitar estes laboratórios, que não são particularmente bem selados, e falámos com alguns dos técnicos mais novos. E eu perguntei a um deles se eles trabalhavam com a varíola, e ele respondeu que sim. Eu fiquei espantado. Primeiro porque não esperava encontrá-la ali. E principalmente, eu nunca pensei que eles trabalhassem num laboratório com este baixo nível de qualidade. Eu tinha comigo um intérprete inglês, que era excelente no russo, e eu perguntei-lhe aquilo 3 vezes para ter a certeza que não tinha percebido mal. Até usei a expressão latina e ele confirmou sempre. Depois fomos ver a câmara de aerossóis dinâmicos, que era no mesmo edifício. Aí eles reconheceram que faziam testes de aerossóis com varicela, não varíola. Acho que esse foi o momento mais tenso de toda a inspeção. Quando discutimos com a pessoa responsável por essa câmara de aerossóis a natureza do trabalho que lá se realizava. Eles relataram o que encontraram. As câmaras e alguns sistemas de engenharia específicos. E que nós éramos pouco cordiais e que tínhamos tentado esconder tudo. Que não tínhamos cooperado. E eles estavam certos, absolutamente corretos. Porém, ao mesmo tempo, nós tínhamos de analisar este caso do lado russo.
Claro que nós não tínhamos hipóteses, porque eles emitiram o relatório. Havia grandes pressões ao mais alto nível do governo, incluindo o próprio Gorbachev, para não lhes dar quaisquer argumentos. Como parte do acordo sobre inspeções com o Ocidente, os soviéticos exigiram o acesso recíproco às instalações dos Estados Unidos, incluído o Forte Detrick. Ali Bekov fez parte da delegação. Eu já suspeitava que não iríamos encontrar nada de relevante. Mas o que foi um choque foi que nós não encontramos mesmo nada. Para mim, foi isso que mudou tudo. Percebi que estava farto da minha vida. 2 anos após o presidente Gorbachev ter negado a existência do programa de armas biológicas, os seus principais cientistas desertaram para o Ocidente. Eu passei 17 anos da minha vida a fazer um trabalho desnecessário para um médico. E foi então que eu decidi que estava farto e me ia embora. Foi preciso o colapso da União Soviética para abrandar o programa de bioarmas. Sem futuro na Rússia, Sergei Popov desertou e seguiu Ali Bekov até a América. O objetivo a que consagramos as nossas vidas e esforços foi o nosso maior erro. Já há muito tempo que eu tinha decidido tentar evitar qualquer pesquisa nesta direção. Até tinha prometido a mim próprio não fazer mais testes, porque já tinha percebido que aquilo era tudo muito negativo. Quando Ali Bekov chegou aos Estados Unidos, ele teve dificuldades em convencer os serviços secretos americanos da enormidade do programa soviético de bioarmas. Quando as pessoas vinham falar comigo, eu percebi logo que ninguém fazia ideia do que eu estava a dizer. Especialmente quando eu descrevia o processo de produção e por aí em diante. Até que um dia veio ao meu escritório um homem relativamente mais velho e deu-me um cartão de visita onde dizia: perito em bioarmas. O Dr. Alibek e eu falamos a mesma linguagem. Eu tenho experiência nesta área e ele também. E não é preciso muito para que alguém que domine o seu campo de conhecimentos fique a saber se o outro está a falar verdade ou não. Eu percebi imediatamente que ele era a pessoa indicada. Posso dizer que ele foi a única pessoa na minha vida nos Estados Unidos que percebeu do que é que eu estava a falar. Claro que a partir de aí foi um alívio. Quando me tinham perguntado qual a capacidade total de entrada da União Soviética, e eu respondi 4.000 toneladas, ninguém me acreditou. Ninguém. Disseram que era impossível. Nós conseguimos produzir quase 1 tonelada métrica de antrase por ano. A União Soviética tinha a capacidade de produzir 4.500 toneladas métricas. Estas quantidades eram absolutamente incríveis para mim. Quando eu tomei conhecimento destas quantidades, pus a cabeça na mesa e disse: meu Deus, o que se faz com 4.500 toneladas métricas de antrase? Desde então, a tecnologia das bioarmas criada durante a Guerra Fria espalhou-se por todo o mundo. Alguns dos cientistas que desenvolveram armamento biológico estão agora a ser recrutados para a defesa contra as armas que eles próprios criaram. Sergei Popov está a trabalhar para uma empresa privada em biotecnologia. Ele está a desenvolver uma vacina de largo espectro contra uma variedade de agentes biológicos.
Se eu pudesse mudar a minha vida, começaria por fazer o que faço agora. Porque esta foi sempre a área mais atraente da pesquisa. Lidar com criaturas como os micróbios, que por vezes até parecem mais espertos que nós. Kanatjan Alibekov, agora Ken Alibek, é o vice-presidente de uma das principais empresas de biotecnologia e dirige o Centro Nacional para a Biodefesa dos Estados Unidos. A minha pesquisa é no sentido de encontrar tratamento para várias doenças infecciosas. Tenho também alguns projetos para desenvolver proteção contra armas biológicas. Bill Patrick é um consultor de biodefesa que dá seminários sobre armas biológicas a estudantes das academias militares dos Estados Unidos, ao FBI e à CIA. Eu sou uma das últimas pessoas do antigo programa defensivo que anda por aí a tentar disseminar a informação que tenho sobre armamento biológico e os meios para o combater. Matthew Messelson continua a fazer lobby para a assinatura de um tratado novo e abrangente que proíba toda a pesquisa sobre armas químicas e biológicas. É muito perigoso quando a nossa espécie vira o seu conhecimento sobre o processo vital contra si própria. David Kelly, antigo inspetor de armamento das Nações Unidas e conselheiro de armas biológicas do governo britânico, monitorizou a disseminação de armas de destruição massiva por todo o mundo. Não há uma delineação clara entre pesquisa ofensiva oposta ao desenvolvimento e pesquisa defensiva. O que determina se é ofensiva ou defensiva é a intenção que está por trás, e as intenções são muito difíceis de determinar. O Dr. David Kelly foi encontrado morto na floresta perto de sua casa em julho de 2003. Pouco antes da sua morte, ele tinha estado envolvido na controvérsia que rodeou os relatórios dos serviços de informação sobre as supostas armas de destruição massiva do Iraque. Versão portuguesa, via satélite.